Opa, tudo bem? Tudo bom, Léo? Boa noite. Tudo bem, Leonardo? Boa noite, seja muito bem-vindo. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tá legal aí? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Seja muito bem-vindo à live Quarta com Léo e ao programa Léo Convida. Pessoal, esse é o nosso médico aí, né, do programa Cartada Final. Tomás, se apresenta pro pessoal aí. Fala, pessoal, boa noite. Primeiramente, aí, agradecer o convite do Leonardo. Leonardo aí fazendo um trabalho fantástico aí na luta aí contra as apostas. Merece aí uma salva de palmas. Pena que a gente não tá, né, num lugar público, tá só ao vivo. Mas fiquei muito feliz com o convite, cara. A gente com essa nossa tentativa aí, né, de melhorar cada vez mais o programa para a gente combater os vícios aí junto dos pacientes. Eu sou o Dr. Tomás, eu sou médico, trabalho com a psiquiatria relacionada às apostas aí. E a gente está aqui para esclarecer hoje, nessa live especial, um pouquinho aí a questão das dúvidas das medicações, quando que tem que tomar o remédio, qual que é o momento de procurar uma ajuda, porque cada pessoa sabe o sofrimento que essas apostas aí causam nas famílias, né? E na própria pessoa. Então hoje a live é bem especial, fiquei muito feliz aí com esse convite. Obrigado, Leonardo. Eu que agradeço você por ter participado, fico muito feliz. Profissional bom, é bom a gente trocar ideia. Então, pessoal, vocês estão acostumados a escutar eu falar. Hoje eu vou falar pouco, hoje é mais ele, tá? Vamos deixar nosso convidado aí falar. Quero agradecer também, Tomás, por você participar do programa Cartada Final conosco. Quando eu estendi o convite para você, foi através da indicação de um amigo, eu conheci teu trabalho, vi que você era um profissional de qualidade, um profissional humano. E são profissionais assim que eu gosto de ter dentro do programa Cartada Final para dar uma atenção especial para os alunos, né? Está sendo um prazer, meu amigo, e é verdade, porque o sofrimento dos vícios ele exige aí, né, uma atenção multidisciplinar, mas qualquer profissional que esteja atuando para ajudar algum problema de sofrimento relacionado às apostas, ele tem que ter essa parte mais humana, porque cada um tem a sua história, cada um tem o seu tipo de sofrimento, então a gente tem que tentar de uma forma global aí, multidisciplinar e o acolhimento, né, a gente ter esse atendimento mais humanizado, tanto com o psicólogo quanto com o médico, é fundamental. A Show gente de vê que bola. não é só medicar, na verdade, não é só prescrever. É mais do que a medicação, É um né? acolhimento, na verdade. A gente tem que acolher aí É mais do que os o sintomas, paciente. né? Muito legal. E o doutor Tomás, o doutor Tomás vai participar de vários encontros com os alunos do programa Cartada Final. Amanhã, às 7 horas da manhã, eu tenho encontro com os alunos do programa Cartada Final. Já vou alinhar para os próximos você participar conosco, tá bom? Vamos sim, vai ser um prazer, meu amigo. Vamos lá. Ó, primeira pergunta que mandaram aqui, ó. André Alex, eu vi que mandou ali, ó. Boa noite. Não faço uso de medicamentos. Tem algum que posso comprar sem receita? Essa pergunta é clássica, né? Responde aí. Meu amigo, vamos lá. As medicações, como a gente estava falando, elas são usadas de acordo com cada caso. Então, não adianta a gente tentar se automedicar. É difícil, muitas das vezes, a gente. Ah, eu conheço um amigo que toma uma medicação, mas às vezes a medicação que ele usa, mesmo que não seja com uma receita controlada, ela pode não servir para você, porque toda medicação ela tem um efeito colateral. Então a gente tem que ver de uma forma mais específica, personalizada para cada paciente. Então a gente nunca recomenda a automedicação ou que compre uma medicação por conta própria sem passar por um profissional de saúde, no caso, um médico, um psiquiatra ou até mesmo uma orientação de algum desses profissionais. Então não vale a pena fazer isso, tá joia? E essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, infelizmente, está na cultura. Muitas pessoas não querem passar pelo profissional e querem se receitar, né? Querem tomar a medicação sozinho. Tem muita medicação que não precisa da receita controlada, mas os riscos de você piorar o problema existem. E muitas das vezes a gente tem um perfil, às vezes, de um paciente que é mais ansioso, um paciente que pode estar tendo alguma comorbidade, como a depressão, ou até mesmo um distúrbio do sono. Então, dependendo da medicação, a gente pode piorar o quadro desse paciente. Então, é muito importante passar realmente por um atendimento e nunca se automedicar. Claro que a gente às vezes vai pesquisar alguma coisa, a gente lê sobre alguma coisa, uma informação. Eu acho que o conhecimento ele nunca é demais, mas não comece uma medicação sem passar por um profissional antes. Sabe o que eu percebo, Tomás? Eu queria que você falasse aí pro pessoal. Hoje nós estamos vivendo no momento da informação ou da desinformação, né? Tem muitas pessoas que pesquisam um pouco sobre o medicamento, pesquisam sobre os efeitos colaterais, pesquisam um pouco sobre
algum medicamento e acha que já tem um conhecimento, ou até mesmo ver resultado de exame, acho que já entende. Como que você, como médico, leva isso, cara? Cara, eu acho que assim, a gente está numa era agora que realmente tem muita informação e desinformação, como você falou. Só que muitas das pessoas, às vezes, a gente não, quando a gente não tem uma preparação, não tem uma faculdade, não tem o estudo por trás, a gente acaba se confundindo, porque a gente não tem aquele filtro de conseguir determinar o que é verdade e o que é mentira. Então, às vezes, algumas pessoas até fazem uma propagação de alguma mensagem querendo ajudar, mas a gente tem muita gente também que, sem querer, passa adiante uma desinformação. Então, é legal você pesquisar, aprofundar um assunto, só que qualquer dúvida mais específica é bom você tirar com um profissional. Porque, igual um professor, quando a gente tá na faculdade, quando a gente está no colégio, né, lá na infância, a gente tem os professores que a gente pode confiar. Então, você lê num livro, ok. Agora, você vê na internet, hoje em dia, a gente tem que fazer essa verificação. Então, o resultado de exame, ele tem uma interpretação, ele tem os sinais e sintomas que a gente não pode deixar de lado. Então, a questão da medicação e efeito colateral, muitas das vezes, quando a gente lê a bula, ela pode acabar assustando a gente, porque como você não sabe interpretar a prevalência daqueles efeitos colaterais, a gente pode, sem querer, achar que vai acontecer tudo aquilo com o paciente ou com a gente. Então, isso pode até atrapalhar, em algumas vezes, o tratamento. Porque cada pessoa responde de uma forma, existe a questão da dose, existe a questão da interação das medicações, a duração do tratamento. Então, assim, eu sempre sou a favor de você se informar, de você querer aprender. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com as fontes que a gente está pesquisando, lendo e aprendendo. E na dúvida, vale a pena marcar aí uma consulta ou passar por um profissional que você consegue esclarecer de uma forma mais confiável, vamos dizer assim. Muito interessante você falar isso, porque já chegou paciente para mim que se automedicava, sabe? Chegou e estava com insônia, totalmente desregulado, né? E conversei muito com ele sobre isso, sobre autorresponsabilidade, e falei para ele a importância do acompanhamento profissional. E eu vejo uma consequência muito grande de quando um paciente se medica, que ele, primeiro, a oscilação emocional, que era o caso desse paciente que estava mais estressado, o estresse lá em cima, e a insônia, são consequências que geralmente acontecem, né? É a tomada de decisão, quando a gente está nesse limite, ela acaba levando, às vezes, à automedicação. E a medicação, dependendo da classe ou do tipo, tem umas que funcionam logo de imediato, vai ter aquele efeito mais agudo. A gente tem algumas medicações que elas vão funcionar depois de 2, 3 semanas. Então, existe a dose inicial, então depende da idade, do peso, às vezes, do paciente, dependendo da medicação. Agora, tem um perfil ansioso, aí vai tomar um remédio, fica sedado demais. Então, isso nunca é legal. E a gente vê que o desespero, e às vezes também muita gente fica com vergonha de procurar ajuda. E acaba tomando essas decisões ruins de fazer a automedicação. E lembrando, no vício das apostas, como a maioria dos vícios comportamentais, a medicação é um dos pilares do tratamento quando necessário. A maior parte do tratamento, a maior duração do tratamento nem vai ser a parte medicamentosa. É a Tem parte junto com a terapêutica, né? psicoterapia, na verdade, os ambientes, as pessoas que a pessoa tem contato, o perfil todo da doença é multidisciplinar. Então, às vezes a pessoa ela quer uma coisa de imediato e esse desespero leva ela a tomar a decisão da medicação por conta própria, mas não é legal. Eu vou puxar um gancho pelo que você falou ali, você falou que quer decisão para o imediato. Uma característica de muitos apostadores é o imediatismo, né? Querem tudo da noite pro dia, porque as apostas, os slots principalmente, é tudo muito rápido, a dopamina, a sensação de prazer e recompensa é muito rápido, o resultado da própria aposta é muito rápido, positivo ou negativo. Então as pessoas ficam nesse looping achando que tudo vai ser rápido, Sim. sabe? E é isso que quando eu começo um processo terapêutico com o paciente, eu falo, você tem que entender que existe um processo, nada é da noite pro dia. E essa busca por uma medicação, muitas vezes, até sem prescrição, é em busca desse resultado imediato, né? Então, é uma característica, vocês aí que estão assistindo, pessoal, quebrem a bolha ou estourem a bolha do imediatismo, tá bom? Acaba que o sistema de motivação ele fica todo desregulado, né? Porque a gente tem vários perfis de pacientes. A gente às vezes tem aquela pessoa que ela nem sabe ainda que ela tem um problema, ela aposta de vez em quando, tem outra que já perdeu o controle, mas todos esses casos você já começa a ter uma desregulação, você já começa a gerar um sofrimento, uma ansiedade, às vezes uma tristeza que se torna uma depressão.
Mas, assim, independente do grau que a pessoa esteja, ela geralmente já tem uma desregulação aí do sistema dopaminérgico. E aí, o imediatismo, como você falou, ela quer um resultado. Da mesma forma que ela busca uma recompensa sem esforço, uma recompensa rápida, ela vai buscar, às vezes, uma solução rápida, mas essa solução ela não vem sem esforço, ela não vem de forma imediata. A gente tem que desconstruir e recalibrar todo esse sistema. Porque a gente, na vida, a gente tem várias situações que a gente, às vezes, está naquela zona confortável, a gente quer ter um momento de prazer, só que os jogos nas apostas, eles são um dos piores vícios que a gente pode ter em relação a essa desregulação dopaminérgica, porque a liberação, a própria expectativa que pode gerar no paciente da aposta, se vai ganhar, se não vai ganhar, toda aquela loucura, infelizmente acontece, e essa desregulação, esses picos de prazer, eles se tornam tão fora do padrão que a gente tem que desconstruir isso daí. É uma coisa muito séria que passa desapercebida muitas das vezes. É um Show de bola, sofrimento. muito bom, Tomás. Aqui, ó, eu vi que tá chegando várias perguntas aqui Vamos e lá. vou começar pela primeira aqui, ó. O José mandou: boa noite, meu nome é José Railson e eu tomo Rivotril. Eu queria que muitas pessoas falam sobre o Rivotril, Dr. Tomás, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Rivotril, se é usado para compulsão, se não é usado. Eu sei que cada caso é um caso. E eu vi também que na aula que você gravou para o programa Cartada Final, você falou um pouco sobre medicações, né? Queria que você falasse um pouquinho para o pessoal agora, né, sobre essa medicação, tá bom? Bom, vamos lá, tirando a dúvida do José. Os benzodiazepínicos, né, assim como o Rivotril, ele pode ser usado. Não é todo paciente que tem que usar. A gente tem outros ansiolíticos. Às vezes a gente tem, inclusive, alguns fitoterápicos que a gente pode usar no lugar do benzodiazepínico. Por quê? Muitas das vezes a gente tem os colaterais dos sedativos do benzo de uma forma mais proeminente. Então, a gente tem que ver o perfil do paciente. Se você já toma, não tem problema. Mas às vezes a gente conhece muitos casos que a pessoa quer parar de tomar e não consegue. Porque o benzodiazepínico ele tem uma ação de calmante, uma ação sedativa mais rápida e mais aguda. Isso às vezes pode ajudar no tratamento de uma compulsão, de uma impulsividade, onde o paciente fica mais tranquilo, mas às vezes isso também pode atrapalhar a longo prazo, porque da mesma forma que o paciente busca esse imediatismo das apostas do prazer, ele pode começar a ter um efeito colateral da medicação e não conseguir parar de tomar. Às vezes fica Entendi. dependente da medicação. Então, Por o isso a importância do benzodiazepínico, o acompanhamento Rivotril, ele é profissional, bom, a dosagem. mas depende da dose, depende do momento, depende do paciente. Tem gente que pode tomar, a gente tira, tem paciente que não deve tomar e a gente tem algumas alternativas. Mas a ansiedade, ela geralmente está junto com o paciente que está com esse sofrimento do vício. Porque ele tenta não apostar, vem aquela vontade de apostar, ele fica ansioso, ele tem aquele craving, né? Aquela vontade, aquela impulsividade. Então, dependendo do caso, a gente tem outras medicações que podem auxiliar também nessa questão aí da ansiedade. Agora, se você busca uma coisa de efeito mais rápido e imediato, a gente tem essas outras opções aí, que são os fitoterápicos, que vão ter essa ação semelhante aos benzodiazepínicos, só que com menos colaterais e menor risco de você ficar dependente temporariamente da medicação, que é a última coisa que a gente quer. A gente quer tirar o paciente da dependência de aposta. Muito E a bom. gente tem que tomar um cuidado para, às vezes, dependendo da medicação, não criar um outro problema, Um outro vício, né? um outro vício, Um exatamente. Tem que outro ter muito vício. E cuidado. acontece, o que mais tem muitas pessoas que são viciadas em Rivotril, então, em É verdade. clonazepam, Rivotril, então tem que cuidar com isso. E sempre lembrando, pessoal, sempre ressaltando, medicação somente com prescrição médica, sabe? Nós estamos trazendo aqui informação, estamos trazendo conscientização, mas sempre com prescrição médica. Beleza? Perfeito. Chegou mais uma pergunta. Pode falar. Não, só para deixar o José tranquilo, o benzodiazepínico ele é muito bem utilizado em alguns casos. Eu só estou especificando porque como ele pode causar dependência, que tem que ter realmente essa opinião médica, uma avaliação do caso, evitando a automedicação. É um dos mais importantes aí para tomar esse cuidado, tá bom? Tá bom. Vamos lá, para mais uma pergunta. Giovanni mandou ali, ó, mandou uma pergunta parecida, só que para outra medicação. Tomo sertralina, ela serve? Então, eu vi que também lá na aula que você fez para o programa Cartada Final, você explicou, né, sobre as medicações, bem detalhado, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sertralina. É utilizada ou não é utilizada para tratamento de vício em apostas? Como que é? É sim, a sertralina é uma das medicações que a gente usa, sim.
a gente tem outras medicações na classe da sertralina, né, que são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, onde a gente, com a medicação, em determinados perfis de paciente, a gente consegue otimizar essa regulação de volta, onde o paciente tome o controle da impulsividade, um pouquinho da compulsão, até mesmo um pouco dessa própria ansiedade. Como ele é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, ele vai modular um pouquinho a serotonina. Isso vai ajudar o paciente a tomar melhores decisões, dependendo do grau, dependendo de quanto tempo ele aposta, dependendo de cada caso. Mas a sertralina, ela é sim uma ótima medicação, pode ser usada assim como outras da mesma classe. Lembrando que cada medicação tem sua dose, duração de tratamento e colaterais específicos, onde a gente pode, às vezes, trocar. Não funcionou, a gente tem algumas outras opções, mas ela funciona muito bem, sim, Leonardo. Excelente. Muito boa resposta. Pessoal, vão interagindo, vão mandando as perguntas aí, vamos aproveitar para aprender o máximo possível. E eu vi que chegou um comentário bem interessante aqui da Evelyn, não consegui ler teu nome, mas enfim, Evelyn Rui, alguma coisa assim. Evelyn Rui, acho que é isso, né? Opa! Evelyn Rui, em qual momento do vício o paciente deve começar o tratamento com medicamentos? Quer começar e depois eu falo ou quer que eu comece? Cara, eu acho que essa daí você é craque, meu amigo, porque geralmente a pessoa procura um terapeuta, um psicólogo primeiro, e muitas das vezes você está vendo ali a história mais detalhada. Mas a gente tem uns sinais aí que são importantes, mas eu acho que essa você pode começar e eu já dou continuidade. Então vamos lá. Pessoal, geralmente quando o paciente está fazendo acompanhamento comigo, eu entendo que a medicação ela pode ser um grande auxílio para a pessoa. É claro que cada caso é um caso, cada cabeça é um mundo. Mas eu procuro fazer um acompanhamento focado, onde eu vou trabalhar com ela a mudança comportamental, com ferramentas específicas, ferramentas essas que vão ajudar literalmente no processo de enfrentamento do vício. Uma mudança comportamental, um processo de autoconhecimento, para ela conhecer o vício, porque ela só consegue vencer um inimigo quando ela conhece esse inimigo. Quando eu estou aplicando todas essas ferramentas com o paciente, e mesmo assim a compulsão está mais forte que ela, quando ela não consegue conter a vontade de apostar, quando ela segue tendo recaídas, eu entendo naturalmente que ela precisa de um auxílio medicamentoso. Todas as pessoas que fazem acompanhamento comigo tomam medicamentos? Não, não são todas as pessoas que fazem acompanhamento comigo que tomam medicamento. Mas muitas delas precisam de um acompanhamento medicamentoso e, é claro, sempre com um auxílio profissional. E é por isso que eu faço essa dobradinha aí com o Dr. Tomás, porque eu confio muito no trabalho dele. Sempre nós estamos trocando, né, figurinhas e um encaminhando o paciente para outro. E é aí que ele entra com o conhecimento técnico dele e com a dosagem, com o medicamento correto de acordo com o caso clínico. Mas pode continuar aí, Tomás. Não, você já adiantou bem, né? Às vezes o paciente, ele, apesar de ter trocado o ambiente, ter feito todas as suas orientações, as orientações padronizadas para você sair um pouco daquele ambiente do vício, às vezes tem que tirar o celular, tem que deixar o dinheiro, as contas com uma outra pessoa responsável. Mas muitas das vezes o paciente nem reconhece que ele não tem o controle, ele acha que ele ainda consegue administrar aquilo ali. Agora, nas sessões de terapia com o terapeuta, com o psicólogo, fica mais fácil de você evidenciar a falta de controle. Então, quando o paciente, com todas as medidas, ele está se esforçando, ele está fazendo a terapia, mesmo assim, ele não consegue aquela vontade, a impulsividade, a compulsão. Às vezes ele fica sem dormir, ele fica ansioso, fica depressivo. Nesses sinais aí seria o momento, talvez, procurar uma ajuda médica para verificar realmente se vai precisar tomar medicação. Porque muitas das vezes também o paciente ele não faz atividade física, então ele já não está acostumado a fazer um esforço para colher os benefícios. Ele Adorei já falar está isso. irregular, então assim, tem muita coisa que a gente pode fazer. Agora, a medicação, ela realmente ela é um dos pilares, ela faz parte do tratamento em alguns casos. E lembrando, existe o tipo de medicação para cada caso, a dose, e geralmente você vai tomar durante um período determinado aquela medicação. Alguns casos você tem que tomar medicação durante um bom tempo. Mas muitas das vezes é só no início do tratamento para a pessoa retomar o controle. Mas não é todo mundo que precisa da medicação. A gente não quer tomar a medicação sem necessidade, acho que ninguém. Mas Isso. muitas das pessoas têm essa dúvida, não é verdade?
Falou uma coisa muito interessante. Algumas pessoas às vezes querem tomar a medicação, mas não querem pagar o preço da mudança. Eu sempre falo sobre isso. Ah, não faz uma atividade física, nada. No programa Cartada Final eu sempre falo, sempre, e nos meus conteúdos eu sempre falo a importância de encontrar outros geradores de dopamina. Inclusive tem uma ferramenta, né, o mapa das rotas alternativas, onde junto com os pacientes nós encontramos rotas alternativas de prazer, de geradores de prazer. Então, a medicação é importante, pessoal, mas se você não tiver um mínimo de esforço, tua vida não vai mudar. Então, assim, a medicação é um bom auxílio, só que você tem que pagar o preço da mudança para que a tua vida seja diferente. Não tem como chegar num resultado diferente agindo da mesma forma, né? Então tem que mudar. É ou não é? É isso aí. E a gente tem que tomar aquele cuidado, porque da mesma forma que o mecanismo de recompensa está desregulado, a pessoa começa a se esforçar, ela começa a ir na academia, faz um esporte, uma atividade física, mas ela tem que ter paciência, que aquilo é um processo, que os resultados demoram a vir. Tanto o resultado do controle do vício, quanto o resultado que você vai ter ao realizar atividades físicas. Porque a gente tem que dormir bem, a gente tem que comer bem, a alimentação também é crucial, na é verdade, porque se a gente tiver uma carência vitamínica, às vezes a sua B12 é vitamina D, magnésio, a gente tem várias vitaminas que entram em algum momento nessa questão dos neurotransmissores, tanto para uma medicação funcionar legal, tanto para o paciente não desenvolver uma ansiedade, uma depressão, uma insônia decorrente ainda do vício. Então, a alimentação, o esforço, a atividade física é fundamental. Só que às vezes a gente está num hábito ruim durante tanto tempo que a gente meio que desaprende aquilo. Então a gente tem que voltar a meio que reaprender e recalibrar esse sistema. Então, às vezes o paciente está tomando uma medicação, ele passa por mim, eu só ajusto a medicação, às vezes eu só suplemento uma vitamina, a gente melhora algumas condutas ali e ele começa a apresentar resultado. Às vezes a gente tem que trocar a medicação, o paciente está tomando uma medicação há um tempo, aquilo ali não está sendo suficiente. Então a gente pode associar uma outra medicação, mas eu sou um médico que eu sempre peço alguns exames aí para a gente verificar algumas vitaminas. A suplementação ela sempre ajuda. Ela ajuda, inclusive, a modular um pouco mais rápido esse sistema, porque você acaba tendo combustível para os seus neurotransmissores recalibrarem, além de eles também atuarem junto com a medicação. Porque se você toma um remédio, que você vai, por exemplo, tentar inibir um pouco da recaptação da serotonina, mas você tem uma carência de algumas vitaminas porque você não tem uma boa alimentação há um tempo. Você tem uma anemia, você tem uma carência de B12, uma vitamina D. Aquela medicação, ao atuar sobre a serotonina, não vai ter o mesmo efeito de uma pessoa que esteja com a produção correta, com os níveis da vitamina de forma correta. Então, você vê que é uma questão multidisciplinar. A gente tem que ter muita paciência, muita atenção e tentar ajudar o paciente da melhor forma com aquele perfil naquela situação. Então, eu acho que é importante deixar isso bem claro que o esforço ele é a maior parte do tratamento. Agora, a gente faz a nossa parte também. A gente tenta ajudar o paciente acolhendo, passando às vezes uma medicação, uma vitamina, mas ele tem que fazer a parte dele, não é verdade? É verdade. E vendo, aproveitando, fazendo um gancho pelo que você falou, eu vejo que, vendo alguns comentários do pessoal nos meus vídeos, nas redes sociais, eu vejo que muitas pessoas não querem fazer, pagar o preço da mudança, não querem ter um esforço, esperam que exista um remédio milagroso, ou seja, uma pílula mágica, né? Que existe aquele remédio que fosse um remédio cura tudo, um medicamento cura tudo, que aquele medicamento vai ser bom para o vício em aposta e vai fazer com que ela pare de apostar da noite pro dia. Então, pergunta meio clichê para você, doutor Tomás, mas existe uma pílula mágica? Uma medicação mágica Cara, para o vício em apostas? infelizmente não, cara. Eu queria muito falar que sim, mas a gente não tem. É igual uma pessoa que tem uma hipertensão arterial. Ela pode tomar o melhor remédio, o melhor antihipertensivo, só que se ela não muda os hábitos dela, se ela não pratica uma atividade física, se ela não ajusta a dieta dela, a medicação não será suficiente. Ela é apenas uma fatia do tratamento. Então a gente tem que, infelizmente, não temos uma medicação milagrosa, seja a doença que for, principalmente essas doenças relacionadas aí a transtornos mentais, na verdade, onde a gente acaba que a mente ela afeta o físico, ela dá sintoma, mas a gente tem que voltar a lembrar que tudo nessa vida existe esforço, pelo menos tudo que vale a pena, a gente tem que fazer um pouquinho de esforço, fazer a nossa parte. Show de bola, muito bom.
Chegou mais um comentário ali, a Giovanni mandou o seguinte, ó, é, a Ritalina me deixava mais compulsiva. Explica para nós uma coisa, eu sei que você já falou sobre vários medicamentos e você sempre deixa claro sobre algumas classes de medicamentos, no programa Cartada Final você sempre explica isso. Mas explica para nós um pouquinho sobre a Ritalina na compulsividade. Ela afeta a compulsividade? Não afeta? Em alguns casos, ela pode piorar essa questão da impulsividade, mas depende da dose. Geralmente, quando a gente toma Ritalina, também não são todos os casos que é prescrito, tá? Na verdade, a Ritalina ela vai ajudar na questão da dopamina. Como existe uma desregulação da dopamina, e às vezes o paciente ele está tendo uma dificuldade em não apostar, ele fica com aquela vontade, algumas medicações estimulantes, como um exemplo é a Ritalina, ela pode ajudar a recalibrar essa dopamina, porque ela acaba liberando um pouco de dopamina. Só que existe a dose e existe o perfil de paciente. Tem pacientes que eles já são mais ansiosos, eles já são mais impulsivos, e às vezes a resposta ao medicamento não é tão boa. Então a gente tem que trocar, às vezes a gente tem que passar uma naltrexona, a gente tem que passar outras classes de medicação, a gente tem às vezes a gente pode entrar com antipsicótico atípico, a gente pode entrar com antidepressivo, alguns remédios para ansiedade. A gente tem muitas opções de medicação, mas cada perfil responde de uma maneira. Às vezes, os colaterais ou a forma do paciente de ver o problema interfere totalmente no tratamento. Por exemplo, às vezes o paciente ele tem um relato que ele aposta porque ele está entediado, ele não quer interagir socialmente, então ele está ali para passar o tempo, para ocupar a cabeça, é como se fosse uma fuga da realidade. A gente tem perfil de paciente que aposta porque ele quer sentir aquela sensação imediata de prazer, ele já não consegue controlar. A gente tem paciente que, se não apostar, fica ansioso. Então, depende muito do perfil, do hábito, do vício, que tem muitas das vezes relação com compulsão alimentar, às vezes o uso de bebidas alcoólicas, cigarro, drogas em geral. Então, cada perfil, cada associação da medicação ali vai ter uma ação diferente. Mas se não responde bem, a gente tem as alternativas, a gente pode ajustar a dose e por aí vai. Tá. Beleza? Espero ter respondido a pergunta do colega. Muito, muito bem. Ó, eu gosto de live porque as coisas vão acontecendo simultaneamente. Nesse momento, enquanto você estava explicando, eu dei uma olhadinha no chat aqui. Eu vi que uma pessoa que está nos acompanhando, a Yasmin, abriu o coração e falou um pouco aí sobre a história dela. Pelo que eu entendi, aqui ela mandou vários comentários. A Yasmin ficou meio fragmentado. A Yasmin, pelo que eu entendi, ela é uma paciente que passou por cirurgia bariátrica e falou um pouco sobre o pós-bariátrico e falou que teve recaídas. Vamos focar um pouquinho, falar sobre a bariátrica. Quero falar muito sobre isso também, mas pode começar. Ela falou que teve uma recaída hoje, não sabe como falar para a família. O que você tem a dizer para nós aí sobre a cirurgia bariátrica e os vícios? Cara, a cirurgia bariátrica, né, a gastroplastia, ela tem um grande problema que é a carência de vitamina B12. Então, de largada, após a cirurgia, a gente pode ter uma queda da B12 que vai influenciar em vários neurotransmissores, que podem influenciar tanto a impulsividade quanto a compulsão por busca de prazer. E geralmente, não em todos os casos, mas a pessoa, o paciente que faz a bariátrica, ela tinha uma tendência de obter prazer pela alimentação. Então você tira, às vezes, uma fonte de prazer, porque, gente, a alimentação, todos nós sabemos que é prazerosa, sim. Não tem jeito. Agora, um paciente que fez a bariátrica e não fez um tratamento psicológico anterior efetivo, muitas das vezes ela pode cair em outro tipo de vício. E não é incomum de você ver, às vezes, o paciente começar um hábito ruim, como, por exemplo, o vício nas apostas. Então, a gente, nesses casos, a gente tem que tomar um certo cuidado para, em caso de medicação, passar uma medicação que ajude a regular essa questão da dopamina, da obtenção de prazer, porque senão a impulsividade ela pode vir junto, porque você trocou o prazer, às vezes, do alimento, não acontece com todos, mas o paciente que faz a bariátrica, muitas das vezes, tem esse perfil de obter um prazer maior com determinados alimentos. E aí você tira aquilo, o paciente não pode mais obter aquele prazer. Ele acaba migrando, infelizmente, para um outro problema. Então, tem que ficar de olho na vitamina B12. Muitas das vezes tem que fazer a reposição, tem que fazer os exames, mas tem que ficar de olho nesse perfil, porque em caso de um tratamento medicamentoso, tem que ajudar a modular esse sistema de recompensa aí. Isso é comum.
Tá, olha que interessante aqui. Eu vou ler um comentário que a Yasmin mandou agora. Opa, Meu teclado está quebrado, por isso os erros. Peço desculpa. Tá tudo bem, Yasmin, tá tudo certo. Isso, não fiz acompanhamento psicológico antes, mas tenho 13 anos de cirurgia e há 3 anos de vício em jogo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoal. Não é à toa que existe uma lei onde, quando uma pessoa vai passar por uma cirurgia bariátrica, ela precisa de um laudo psicológico. Pessoal, é muito, muito sério. Como, só complementando o que o Dr. Tomás falou, quando uma pessoa se alimenta, é natural que gere prazer. Eu adoro comer uma comida gostosa, cozinhar, comer uma comida gostosa. E quando a pessoa não pode passar por isso, não pode sentir esse prazer, ou tem esse prazer reduzido, é natural que ela busque outras fontes de prazer. E se a pessoa ainda já tiver uma predisposição para o vício, aí é pólvora, gasolina e fogo, aí explode, né? Então, assim, o que que seria uma predisposição? Um histórico de vício ou uma predisposição familiar. Isso acontece muito. Olha, eu juro para vocês, eu já atendi mais de 70 pessoas que chegaram pós-bariátricas com vício para mim, que passaram pela bariátrica, depois da bariátrica, desenvolveram o vício em apostas ou qualquer outro tipo de vício. Então, é muito sério. Pessoal, tô falando que vocês não têm que fazer bariátrica, que não, jamais não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que se vocês forem fazer bariátrica, é muito importante que vocês façam todos os passos, né? Ter liberação médica, da nutricionista, especialmente, não é puxando para minha área, pessoal, mas ter um acompanhamento antes, durante e depois o processo bariátrico é muito importante, porque tem muitas pessoas que vão no psicólogo, eu fico frustrado com isso, vão no psicólogo com o puro intuito de ter a liberação, né, o laudo para psicológico fazer a cirurgia. para fazer a cirurgia. Muitas pessoas já me falaram isso. Então, assim, não que seja o teu caso, tá, Yasmin? Mas eu queria falar sobre isso. Mas, claro que daí vai muito do profissional, né? Tem todo um conselho de ética para a gente trabalhar com isso. Mas eu quero falar para vocês, pessoal, que é muito mais do que um laudo. É uma vida, é uma mente. Então, existem consequências. E, Yasmin, quero dizer para você que lamento muito pelo momento que você está vivendo na tua vida aí, Yasmin, mas não é o fim, sabe? Tem como você fazer um tratamento, tem como você colocar, não um ponto final, mas uma vírgula nisso e parar com as tuas recaídas, né? O vício em apostas provavelmente está buscando um gerador de prazer para você, mas existem outras formas de prazer, existem outras formas de se reorganizar financeiramente e existe sim formas de saber se comunicar com a tua família. Eu vi que você comentou ali que você não sabia como falar para tua família. Existe como ter uma comunicação assertiva. Claro que falar que recaiu em aposta nunca é bom, né? Tocar na ferida, mas sempre tem uma saída. Beleza? Não é mesmo, Tomás? É importante reconhecer, porque todos nós, seja um profissional, um paciente, um amigo, um familiar, todo mundo tem algum dilema, algum sofrimento, e às vezes esse problema está relacionado a essa compulsão, essa busca por prazer. Você falou do bariátrico. Às vezes a causa principal que levou ele a fazer a cirurgia não foi tratada, que era uma Isso, causa. a raiz, E aí né? é a raiz do problema. Então, infelizmente, ele só mudou de lugar. Isso é comum, pode acontecer com qualquer pessoa, mas é bacana a gente tentar, às vezes, esclarecer isso, procurar uma ajuda de um profissional e tratar os problemas na raiz. Porque, inclusive, uma das soluções para você melhorar a questão do próprio vício em apostas é tratar esse problema lá na raiz. E aos poucos a coisa vai voltando aí para o trilho, não é verdade? Então não podemos desistir. A coisa acontece muito rápido e ela demora um pouquinho para frear, mas é possível totalmente de recuperar o controle. A gente tem que só usar as ferramentas certas, se esforçar, que não existe vitória sem esforço. Como você falou, pequenos esforços muitas das vezes começam a liberar essa dopamina, volta a recalibrar. Então a gente tem que muitas vezes reaprender a caminhar junto aí com os profissionais, tanto médico, tanto psiquiatra, tanto aí a questão do psicólogo, terapeutas. Muitas pessoas podem buscar também ajudas aí de amigos, familiares. Questão espiritual, eu sei que tem gente que não acredita, tem gente que acredita, mas toda forma de ajuda é bem-vinda para a gente retomar esse caminho e reordenar a vida aí que saiu do trilho pelo vício. Muito bom, Tomás. Você falou duas palavras ali que me chamaram a atenção.
Primeiro, você falou a importância de ferramenta e você falou também em tratar na raiz, né? No programa Cartada Final, nós temos uma ferramenta que se chama Baralho da Consciência. No Baralho da Consciência, eu até apresentei, gravei uma aula ontem para colocar no programa Cartada Final e vou trabalhar amanhã no grupo, isso com eles, que é o Baralho da Consciência. O que que é o Baralho da Consciência? É literalmente ter consciência sobre tudo que envolve a vida da pessoa, predisposição genética, as raízes do vício, o que levou a pessoa do vício. Porque assim, pessoal, muitas pessoas falam, eu quero parar de apostar. É muito importante parar de apostar, mas nós precisamos saber as raízes, Como saber começou? qual é a predisposição familiar, saber se tem algum trauma, saber o que que levou. Eu até faço uma provocação para você que está nos assistindo, para você começar a entrar no clima aí da cartada final e no clima do baralho da consciência, que é, se eu perguntar para você hoje, você que está nos assistindo, quais são as suas raízes do vício? Quais seriam? O que que te levou para o vício? Talvez é uma necessidade muito grande de ficar rico da noite para o dia, talvez uma predisposição genética, talvez um trauma. Quais são as raízes do teu vício? Interessante, né? Isso é o baralho da consciência. Só fazendo um link Não, mas com é o que super você... interessante, porque o paciente que está com esse vício em apostas, que está com o sistema de motivação desregulado, a dopamina dele está desregulada. E a dopamina, ela acaba atrapalhando essa questão da impulsividade, a tomada de decisões. Então, você pensar e refletir sobre o problema, como ele começou, as raízes por trás disso, claro que isso será trabalhado nas terapias e tal. Só que é importante a pessoa tentar criar uma autoconsciência, porque a clareza, a racionalidade, ela vai ajudar a controlar um pouco dessa impulsividade. Então, é que a gente tem que ser menos reativo às emoções, ao prazer, e ser um pouco mais reflexivo. Uhum. Voltar a raciocinar, a pensar, falar, cara, o que, que aconteceu? Qual vai ser a estratégia que eu vou usar para sair dessa? Então, esse programa é maravilhoso, meu amigo. Então, eu acho super interessante e provavelmente é uma das fatias mais importantes do tratamento. A Show. própria, na verdade, a própria racionalização aí do problema. Isso mesmo. Ó, chegou um comentário aqui da Tati Freitas sobre medicação. Aproveitando que está aqui, está citando o nome de algumas medicações. Ela falou assim, ó, tomo bupropiona, mas acho que não faz tanto efeito, não. Então, que como você falou do Rivotril, como você falou de outras medicações, como você explicou lá na aula do programa Cartada Final, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o BUP aí pro pessoal, bupropiona. A bupropiona é uma medicação usada, mas não são também, da mesma forma que as outras, para todos os perfis de pacientes. Às vezes você tem que ajustar a dose, tomando cuidado com os efeitos colaterais que ela pode ter. Só que a bupropiona, ela ajuda bastante na regulação da dopamina. Ela deixa, às vezes, o paciente um pouco mais motivado a conseguir lutar contra a impulsividade. Mas dependendo da forma que ele começa a tomar, ou se ele for um paciente muito ansioso, isso não pode ter o efeito desejado. Então a gente tem que tomar um certo cuidado aí do perfil do paciente e do motivo que ele aposta. Porque se ele aposta buscando muito prazer imediato e não for um paciente tão ansioso, a bupropiona pode ser uma boa escolha. Mas às vezes a gente tem que também associar com uma medicação que possa ajudá-lo a acalmar um pouco na hora da decisão, porque ela acaba sendo de uma forma ou de outra um pouco de um estimulante. Ela acaba, como ela inibe a recaptação da noradrenalina e da dopamina, o paciente pode ficar um pouco agitado. Então, às vezes, a gente tem que associar com um fitoterápico ou com uma medicação que ajude também na ansiedade. Agora, se o Muito paciente bom. tiver um perfil muito ansioso, a gente não consegue ajustar a dose ideal, ele acaba tendo muito colateral e não responde bem. Aí teria que mudar talvez o perfil da medicação ou associar outras medicações ou até mesmo suplementar aquelas vitaminas que a gente falou agora há pouco, que pode ser que o paciente esteja tomando até o remédio certo, ele tem o perfil certo, o motivo, o modo que ele está inserido naquele vício, o problema está sendo a carência das vitaminas que vão ser os precursores ou vão atuar junto com esses neurotransmissores, junto com a medicação. Então, a gente tem que fazer uma investigação aí com um pouco mais de detalhes para poder acertar e ajudar a resposta aí ao tratamento. Tá joia? Muito, muito bom. Ótima explicação. Lembrando, pessoal, se vocês querem se aprofundar e ter mais aulas aí com o Dr. Tomás,
tem aula lá no programa Cartada Final, muito conteúdo de qualidade. E lá tem conteúdos exclusivos, lives que nós vamos fazer, que é só para os, nós vamos fazer, que é só para os alunos, né? E encontros que nós fazemos com os alunos também, que eu faço psicoterapia em grupo amanhã às 7 da manhã, né? Cedinho vamos ter uma psicoterapia em grupo com o pessoal. Se vocês quiserem se aprofundar, é através do programa Cartada Final. Ó, separei mais uma pergunta aqui, várias medicações, né? Vamos lá, mas é assim mesmo. Josiane Santos mandou o seguinte: boa noite, tomo naltrexona e venlafaxina. Tenho vício com jogos online. Essas medicações controlam a dopamina? Controla, ela toma naltrexona e qual? Deu uma cortadinha. Venlafaxina. Venlafaxina. A venlafaxina, na verdade, ela é um dual, né? Ela vai atuar um pouco mais aí no perfil ansioso-depressivo se tiver alguma comorbidade. O que vai estar provavelmente associado aí à questão da dopamina seria talvez um pouco da ação da naltrexona, porque a naltrexona impede aquele estímulo dopaminérgico excessivo. Então, aquela vontade de apostar, a sensação de recompensa, se por acaso tiver uma recaída, ela vai ser muito mais reduzida. Então, o conjunto dessas medicações é muito usado, é muito bom, só que dependendo do perfil, tem que ajustar a dose. Mas a naltrexona, em associação com esse dual, que é a venlafaxina, ela tem essa ação sim, porque o pico e o estímulo dopaminérgico ele vai ser reduzido. Então, de uma certa forma, tem ação nessa questão da regulação da dopamina sim. E aí, Entendi. se não estiver sendo o suficiente, às vezes tem que ajustar a dose, ou associar mais uma medicação, ou até mesmo trocar a medicação. Mas essas medicações, elas vão ter, juntas, elas vão atuar um pouquinho no sistema de recompensa, sim. Isso, pessoal. Sempre lembrando, pessoal, não existe pílula mágica, né? Não existe pílula mágica. Como a gente começou essa live falando, tem que ter esforço, tem que ter psicoterapia, e a medicação pode sim ser um ótimo complemento quando for prescrita por um profissional, não é mesmo? Então, sempre importante ressaltar isso. Beleza, gente? Mais alguma perguntinha aí? Várias coisas chegando, pessoal participando. Mas queria saber o seguinte, tem alguma coisa que você queira falar, alguma alerta, algum conselho que você queira dar para o pessoal aí que está lutando contra o vício em apostas? Assim, primeiramente a gente deu, assim, de uma forma bem genérica e resumida, um pouco das medicações, porque eu sei que os pacientes têm dúvida, pergunta mesmo. Às vezes a gente nem fala muito nome de marca, a gente está, inclusive, falando de forma genérica, mas essas dúvidas sempre acontecem, mas tomar esse cuidado aí com a automedicação. Não vale a pena, vale sempre a pena a gente frisar isso daí de procurar um profissional, tá joia? Um médico que trabalhe com isso, um psiquiatra, às vezes um neuro também trabalha, às vezes, não importa, só que sempre é bom ter um profissional capacitado para poder ajudar, ajustar e prescrever quando necessário. E a outra coisa é que a gente não pode esquecer aí dos pequenos esforços, como você falou. Não tem pílula mágica. A medicação ela é um dos pilares, a gente não pode esquecer que a maior parte do tratamento é o esforço do paciente junto com essa questão multidisciplinar. Então é falar só sobre a automedicação, que não deve acontecer, e não esquecer que não existe vitória nessa vida sem esforço. Acho que é o Muito principal bom. aí. Show de bola, ótimos conselhos. Chegou um comentário ali, ó, Rodrigo Kunz, live do melhor. Oh, que bom te ver por aqui, Rodrigo. Obrigado por participar da live, obrigado pela audiência. Muito bom te ver por aqui. Pessoal, muito feliz aqui de apresentar, né, o nosso médico do programa Cartada Final. Esse é o meu objetivo, pessoal, no programa Cartada Final, é trazer profissionais de qualidade. Nós temos um advogado também que vai falar. Logo eu vou fazer, nas próximas semanas eu vou trazer uma live aí com o nosso advogado, o advogado do programa Cartada Final, que vai explicar um pouco das leis, dos direitos que você tem, se você perdeu dinheiro com casa de aposta, se você não perdeu, o que você pode fazer. Então, vai ser uma live bem especial, confesso que foge bem da minha área de conhecimento, por isso que a gente nunca vai dar conta de tudo sozinho, precisa de uma equipe qualificada. E quando eu montei o programa Cartada Final, o meu sonho, junto com a minha equipe, né, que tem toda uma equipe por trás disso, era trazer profissionais capacitados. E que bom que estamos conseguindo isso. Estou muito feliz de ter você mais dentro do programa Cartada Final. Muito feliz Cara, mesmo. o prazer é tudo meu e obrigado mais uma vez pelo convite nessa live.
Fica aqui também um chamado, eu tô com esse canal novo aí no Instagram, que é o Boa. Mente Personalizada, que através do conhecimento, amadurecimento, a gente consegue enfrentar os dilemas do dia a dia, na verdade, aquela psiquiatria do cotidiano, a psiquiatria dos jogos, a gente consegue colocar umas dicas lá, algumas coisas que são importantes, que vão somar ao tratamento. Então, o canal é recém-criado, mas a gente começou a produzir os conteúdos e espero ver vocês por lá. Se vocês quiserem conferir lá o canal, estamos no início, mas o conteúdo ali ele é bem legal, vai ajudar vocês aí nos desafios de vários dilemas relacionados à saúde mental, mas principalmente aí ajudar a regular esse mecanismo de motivação, os hábitos que estão ruins e esses vícios comportamentais de forma geral. Então fica o convite aí para vocês conhecerem o canal lá da Mente Personalizada. E Show é de isso. bola. Pessoal, quero convocar minha gangue aí, ó. Todos os meus seguidores, convocar minha tropa. Pessoal, sigam o perfil do Dr. Tomás aí, conteúdo de qualidade. Siga o perfil dele aí, mente personalizada. Quero lembrar vocês também que essa live vai ficar gravada no meu perfil e no dele, tá? Se você não conseguiu acompanhar a live inteira, se você não conseguiu ver, assiste depois com calma, cada resposta que ele deu, cada resposta que eu dei para você ir aprendendo um pouco, beleza? Aí, ó, o Rodrigo já mandou que vai te seguir lá, viu? Ó, já mandou o comentário ali. É Então, bom assim, ó, que esse movimento vai puxando, né, outras pessoas que às vezes precisam de ajuda, então acaba que a informação ela acaba propagando melhor. Obrigado pela força aí, pessoal. Nesse isso aí. começo é sempre importante, né? A gente cria um canal, aí é sempre assim. Mas o começo é assim, né? Eu também comecei com nenhum seguidor, vai indo aos poucos e quando o profissional é bom, as coisas vão acontecendo. Ó, mandaram ali, ó, deixa o arroba. Manda um oi aí no chat, Vou Tomás, pro mandar um oi pessoal aqui, ver. galera. Ele vai mandar um oi para vocês aí e vocês já vão ver o perfil dele, beleza? Mente personalizada, tudo junto. Lembrando que o personalizada tem o Z, mas a gente É. escreve aqui depois, a gente Mente coloca nos stories personalizada. Ali, também, ó, se tá vocês ali, ó, um quiserem. cérebro a foto. A gente coloca nos stories ali, que também fica mais fácil. Mas obrigado pelo Então, prestígio e obrigado mais uma vez pelo convite, tá, Leonardo? é isso aí, pessoal. Essa live vai ficar salva. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram e vai ficar salva também no meu canal no YouTube. Nós vamos tirar alguns cortes para vocês aí. Minha equipe já está afiada para tirar alguns cortes. E eu quero dizer para vocês também, pessoal, se vocês quiserem um conteúdo exclusivo, um conteúdo mais denso, se vocês realmente quiserem aprender, se vocês realmente quiserem se desenvolver, esse conteúdo mais extenso, um conteúdo com uma maior qualidade, com mais informações. Aqui foi só uma live muito rápido. Esse conteúdo é no programa Cartada Final, onde tem eu, tem educador físico, tem o Dr. Tomás, tem nutricionista, tem advogado, tem muita gente lá. Então, assim, lá tem tudo isso e muito mais no programa Cartada Final. Nesse momento, pessoal, as vagas para o programa Cartada Final, né, a nossa turma está fechada. Mas, se vocês quiserem deixar o e-mail para vocês na lista de espera, quando eu abrir a próxima turma, tem um link na bio do meu Instagram. Vai lá e deixa um e-mail de vocês que a minha equipe entra em contato quando abrir a próxima turma. Beleza? Tomás, doutor Tomás, muito obrigado por aceitar o convite. Um prazer imenso sempre falar com você. E Leonardo, o até prazer foi breve. meu. Até Nos breve, meu vemos na amigo. cartada final, tá? Pessoal, força aí, as coisas vão melhorar e mais uma vez, obrigado pela presença de todos aí. Um grande abraço. Valeu. Valeu, até mais, Tchau. pessoal.